Andar de transporte público nas grandes cidades é sinônimo de risco. A cada dia, 40 pessoas são roubadas em ônibus, trens ou metrô de São Paulo. Mas o que muita gente não sabe é que, em alguns casos, as vítimas de roubo têm direito à indenização. Eu acho que é inaceitável, né? Eu acho que não... Rafael já foi roubado dentro do metrô em São Paulo. O vagão estava lotado e o ladrão deixou um prejuízo de R$2.000. Eu estava voltando da faculdade, na época eu era universitário, e pelo fluxo de pessoas esse horário, né, a saída de universidade lá do centro de São Paulo é muito intenso, né? Foi a hora que esvaziou, que a gente estava fazendo a baldeação na Sé para a linha vermelha. Foi a hora que eu pus a mão no bolso e aí que eu percebi que levaram meu celular. A Daiane passou por uma experiência parecida, só que dentro de um ônibus do transporte coletivo da capital paulista. Um ônibus lotado, o rapaz abriu a bolsa, consegue abrir a bolsa e pegar o celular. São dois exemplos de um tipo de crime que cresce e já não deixa mais ninguém seguro no transporte público. Há casos ainda mais graves porque envolvem violência. Em abril, o desespero tomou conta de quem estava dentro deste ônibus. O assalto foi em frente a um ponto de ônibus desta avenida movimentada da Zona Sul de São Paulo. Um policial militar à paisana estava no ônibus e viu quando 3 suspeitos entraram. Quando eles começaram a assaltar os passageiros, o PM reagiu. Começou uma intensa troca de tiros. O policial, um bandido e um passageiro morreram. A cada dia, 40 pessoas passam pela experiência negativa de serem roubadas no transporte público do estado de São Paulo. Essa é a média, com base na estatística da Secretaria de Segurança Pública nos últimos 2 anos. Nesse período, foram mais de 30 mil ocorrências. 75% das pessoas foram vítimas de furtos e as outras 25% de roubos. É pra ser nenhum, né? Era pra ser nenhum. Não é difícil acabar, vai ser... Isso aí vai acontecer diariamente com todo mundo, né? É bem... Tem que se prevenir. É. Mas tem como também, né? Que a pessoa chega com uma arma, chega te ameaçando, você não tem reação. Nos 3 primeiros meses deste ano, já são 3 mil roubos no transporte coletivo do estado. No Rio de Janeiro, casos assim já se tornaram corriqueiros. Este casal de namorados foi flagrado assaltando um ônibus em fevereiro deste ano. Nas imagens, eles estão sentados, como se fossem passageiros. Até que o homem levanta e anuncia o assalto. A mulher tenta cobrir o rosto com o capuz do casaco, recolhe os pertences das vítimas e coloca numa mochila. Em outubro de 2016, um assaltante invadiu um ônibus em Porto Alegre. Veja que ele fica um tempo parado atrás do motorista. De repente, aparece com uma arma na mão e aponta para o cobrador. O criminoso pega o dinheiro do caixa e vai embora. Este outro ônibus está quase vazio quando 2 homens e uma mulher entram. Eles pagam a passagem em dinheiro, passam pela roleta e sentam. Em questão de segundos, vão levantando um por um. O que estava mais atrás pega a mochila e o celular de uma passageira. Os outros 2 vão para a catraca e fazem o cobrador entregar o dinheiro. Eles também assaltam outros passageiros sentados ali perto e depois vão embora. Nesses casos, a especialista em direito público diz que a justiça não costuma responsabilizar a concessionária do transporte público pelo prejuízo dos passageiros. Se o ônibus é assaltado, a gente pode considerar isso uma coisa surpresa, que nós chamamos de um caso fortuito. A concessionária não tem esse controle. Por quê? Porque os invasores do ônibus que vão praticar o crime, eles vêm da rua. Esse é o momento mais temido pelos passageiros. De fora já dá para ver que não vai ser fácil a vida dentro dos ônibus. Eles saem abarrotados deste terminal da Zona Leste de São Paulo. Se para esses usuários o transporte público já está complicado, imagine para quem tem que encarar uma plataforma como esta. É o metrô da maior cidade do país. Por dia, são 4 milhões de passageiros que usam o serviço. Gente que disputa cada centímetro na plataforma. São 6h20 da tarde e essa é a situação aqui na Estação da Sé, a principal da capital paulista. O medo não fica só na plataforma. Entramos num vagão da linha que cruza a cidade de norte a sul. E a primeira pessoa que a gente aborda, a Carolina, também tem medo de ser uma vítima desse crime. Já tive parentes que foram assaltados, então... É comum mesmo? Sim. No caso do metrô, a empresa é responsável por qualquer roubo que acontece dentro das dependências do serviço, segundo a especialista em direito público. Até pelo tipo de transporte, que é um transporte subterrâneo,
em que a pessoa, o passageiro e mesmo os funcionários do metrô, eles não têm como sair. Então, a cautela, nesse caso, tem que ser redobrada. E por isso mesmo é que eles instalam câmeras de segurança, por isso mesmo é que eles levam guardas deles, né, os vigilantes deles, para monitorar o movimento. Então, nesse caso, uma violência nesse caso é passível, eu entendo que é passível de ressarcimento, sim, pela empresa. E esse entendimento vale também para os casos de furtos. Mesmo que a pessoa não tenha condições de pagar um advogado, pode procurar a Defensoria Pública para buscar ressarcimento do prejuízo. Conseguir provar esse nexo de causalidade entre a falta de vigilância da concessionária e o furto ocorrido dentro, vamos dizer, de um trem do metrô ou de um trem da CPTM, há a possibilidade de se acionar, sim. Rafael moveu uma ação contra o metrô de São Paulo por causa do celular furtado e ganhou em primeira instância. Muita gente não acreditava que isso seria possível. Ele nunca se conformou de ser vítima desse tipo de crime num lugar onde a segurança deveria prevalecer. Coisa de 2, 3 meses, assim, acho que já saiu a primeira sentença. Houve a testemunha, né? Eu encaminhei uma testemunha, que no caso era meu amigo, e aí foi colhido o depoimento meu, dele, e a juíza depois deu a sentença dando como favorável a mim, me dando inclusive danos morais.